Olá pessoal, meu nome é Vanessa e na segunda parte dessa aula sobre composição, funcionamento, competências e demandas do Conceea, nós vamos conversar um pouco sobre a representação das sociedades protetoras de animais no Conceea. Nós somos hoje, no Conceea, 4 representantes de sociedades protetoras de animais. Então, 2 titulares e 2 suplentes. Então, essas 4 cadeiras, dentro de um grupo de 28 conselheiros, pode ser entendida como uma representação fraca, né? Então, a gente compara 4 cadeiras de sociedades protetoras, que de fato são advogados da causa animal, contra o restante do grupo que são representantes de outras entidades, né? Então, é importante que esses 4 representantes, que essas 4 cadeiras de representantes de sociedades protetoras de animais, sejam de fato representantes, advogados da causa animal. Não necessariamente os 4 são parte formal de uma ONG constituída, mas que eles sejam advogados da causa animal, representantes de fato da causa animal. Porque historicamente nós já tivemos casos no Conceea de pessoas que não eram advogados da causa animal, e sim eram pessoas que faziam experimentos com animais, né, fazer parte do Conceea. Então, um próximo passo seria lutar para que o processo de escolha desses membros seja mais criterioso, que envolva, por exemplo, análise de currículo, pessoas que têm de fato experiência na área. De qualquer forma, o olhar precisa sempre ser voltado aos interesses dos animais, nas diversas funções desse representante. Eu vou citar a partir daqui algumas iniciativas apoiadas pelos membros de sociedades protetoras de animais do Conceea ao longo dos anos, né? E mais do que isso, são iniciativas que foram fruto do trabalho dessas pessoas. Então, por exemplo, aqui nós temos a Resolução Normativa 32 de 2016, ela baixa as diretrizes de integridade de boas práticas para a produção, manutenção, utilização de animais em atividades de ensino e pesquisa. Então, elas servem basicamente como, através de princípios gerais específicos, um autocontrole relativo aos 3 R's no uso de animais. Então, existem vários incisos, artigos, né? Então, trazendo responsabilidade em conhecer normativas para o uso de animais em ensino e pesquisa, honestidade na apresentação, execução e descrição de métodos e procedimentos, né? Confiabilidade na execução da pesquisa, objetividade na coleta de dados. Então, existem várias informações trazidas por essa resolução normativa que deveriam estar sendo utilizadas, seguidas pelas pessoas que utilizam animais em ensino e pesquisa no Brasil. Outra iniciativa apoiada pelos membros de sociedades protetoras de animais do Conceea foi a publicação da Resolução Normativa 38 de 2018. Ela dispõe sobre restrições ao uso de animais em ensino especificamente, né, na graduação. Então, ela não trata de questões dos animais em ensino em outros níveis de ensino, exclusivamente em relação ao uso na graduação. Então, ela determina que fica proibido o uso de animais em atividades didáticas, demonstrativas e observacionais que não objetivem desenvolver habilidades psicomotoras e competências dos alunos. Então, ela proíbe o uso de animais em determinadas situações em ensino e traz também algumas exceções, né, à regra. Mas, de forma geral, nós entendemos que é um grande progresso para o bem-estar animal dos animais usados em ensino no Brasil. Outra iniciativa, então, foi a publicação de uma orientação técnica 9 de 2016, ela traz orientações sobre métodos alternativos ao uso de animais na técnica cirúrgica. Então, ela traz informações em relação à metodologia de substituição parcial ou mesmo total do uso de animais vivos, né? E no caso aqui da substituição parcial do uso de animais vivos para a técnica cirúrgica, ela determina que devem ser usados cadáveres de animais no início da disciplina e numa segunda etapa, então, aí podem ser utilizados animais vivos, com algumas condições. Então,
Os cadáveres de animais utilizados devem ser originados de pessoas físicas ou jurídicas, contanto que esse animal não tenha sofrido eutanásia especificamente para esse propósito, ou seja, para a técnica cirúrgica, né? Então, traz alguns critérios, né? Observar também as conservações, os tipos de conservação e manutenção desses cadáveres. Hoje existem várias técnicas modernas que auxiliam a conservação desse material para uso posterior por outras turmas de técnica cirúrgica, né? Por exemplo, a técnica de Larsen modificado. Também outro critério seria a utilização de animais vivos na segunda etapa dessa disciplina de técnica cirúrgica, mas usar animais que de fato necessitem desse procedimento e não utilizar os animais simplesmente para treinamento de habilidades, mas os animais de fato ser utilizados como pacientes, né? Então, e claro, supervisionados sempre por médicos veterinários em todos os procedimentos. Então, esse foi um grande avanço também, alavancado por membros de sociedades protetoras de animais no Conselho. Outras iniciativas apoiadas, né, nós participamos de discussões em relação à questão da avaliação do mérito científico ao julgar um projeto de ensino ou pesquisa. Então, hoje o Conselho reconhece e determina que sim, que a Comissão de Ética no Uso de Animais deve julgar o mérito do projeto científico. Não só determinar questões técnicas, se o projeto atende ou não critérios básicos, né, que devem ser seguidos, mas cabe sim à Comissão de Ética avaliar o mérito científico do projeto, né? Então, avaliar se aquele projeto deve ou não ser realizado, porque afinal de contas, nós estamos falando de uma comissão de ética no uso de animais. Se não fosse para avaliar o mérito científico, não precisaria se chamar Comissão de Ética no Uso de Animais. Em 2016, tivemos um simpósio organizado pelo Conselho, simpósio sobre métodos alternativos ao uso de animais. No ensino, especificamente, esse simpósio resultou na publicação de um livro de resumos, né? Então, aqui eu trouxe um print desse livro de resumos, que deve estar disponível no site do Conselho. Então, esse livro de resumos sobre métodos alternativos ao uso de animais em ensino é o início de uma ação que culminou com a aprovação por parte do Conselho da publicação de um repositório de métodos alternativos ao uso de animais em ensino. Esse repositório ele vai ser criado a partir dos próximos meses, com base em propostas que serão submetidas por pesquisadores do Brasil. Então, são propostas especificamente para o ensino, que serão trazidas, submetidas ao Conselho, avaliadas posteriormente por comissões técnicas de trabalho, né, e que vão compor, após o reconhecimento oficial pelo Conselho, vão compor esse repositório. Então, desde 2016, nós temos essa iniciativa para a publicação desses métodos alternativos especificamente para o ensino. E passa por um processo diferenciado de reconhecimento se comparado ao uso de animais em pesquisa, ao uso de animais, ao uso de métodos alternativos ao uso de animais em pesquisa. Aí, em andamento, no momento, gostaria de citar algumas ações que estão acontecendo nesse momento no Conselho. Esse repositório de métodos alternativos aos animais em ensino é um exemplo disso. Então, nós discutimos extensivamente essa proposta em plenário, essa proposta foi aceita, então, em breve, nós pretendemos iniciar essa coleta de métodos e avaliação e posterior reconhecimento e publicação por meio desse repositório no site do Conselho. Outro ponto seria o pronto reconhecimento de métodos alternativos em pesquisa. Então, como eu mencionei, isso nós vamos ver mais adiante, o processo de reconhecimento de métodos alternativos em pesquisa por parte do Conselho é diferente do que o reconhecimento de métodos em ensino. Então, pesquisa, ou validação e reconhecimento de métodos alternativos em pesquisa, passa por todo um processo formal, né, de avaliação, se comparado ao método de ensino. Então, são caminhos totalmente diferentes. Então, na pesquisa, hoje, o Conselho
faz uma avaliação de métodos, método a método. Nós temos hoje algumas resoluções normativas publicadas em relação a isso, e o que se busca hoje, especialmente essa iniciativa está sendo apoiada por sociedades protetoras de animais, nós buscamos aqui um reconhecimento automático, um pronto reconhecimento. Então, por exemplo, hoje organizações como a ECD possuem publicados métodos alternativos em pesquisa e como o Brasil é um observador da OECD, nós entendemos que o processo de reconhecimento desses métodos para pesquisa deve ser de forma mais rápida, menos burocrática, e passar de método a método para uma aprovação, reconhecimento automático. Pronto reconhecimento, algo mais rápido do que está acontecendo hoje. Né? Em relação ao registro e publicação de dados de animais usados, hoje nós não temos essa informação, número de animais, espécies de animais que estão sendo utilizados, procedimentos, grau de invasividade desses procedimentos. Então, desde a criação do CONSEA, esse registro não tem sido feito de forma automática, mas existe sim um sistema em construção por parte do CONSEA e sua equipe de tecnologia de informação. Então, esse registro e publicação também desses dados deve ser colocado, deve ser publicado, colocado de forma aberta, né, para as pessoas a partir da implementação desse sistema. Outro ponto aqui que nós trabalhamos bastante e lutamos por ele é a capacitação de membros de comissões de ética no uso de animais. Esse curso, por si só, já é um grande exemplo desse tipo de iniciativa apoiada pelos membros de sociedades protetoras de animais do CONSEA. Bom, então, ao longo desta segunda parte dessa aula, eu apontei algumas iniciativas e discussões apoiadas pelos membros das sociedades protetoras de animais do CONSEA. Não são todas as iniciativas, eu trouxe algumas para exemplificar a atuação das sociedades no CONSEA. Então, essas iniciativas elas são, de fato, positivas, elas têm mostrado que o CONSEA, aos poucos, tem atendido as demandas da sociedade, né? Existem, porém, alguns desafios associados a esse trabalho, tanto do CONSEA de forma geral, quanto a representação de sociedades protetoras dentro do CONSEA. Então, é necessário transparência, maior transparência. Os membros das sociedades protetoras de animais do CONSEA devem, de fato, defender os interesses dos animais, ser advogados dos animais, de fato, e nós temos que lutar por maior representatividade dessas sociedades protetoras de animais dentro do CONSEA. Hoje nós somos 4 dentro de um grupo maior de pessoas, né? Gostaria de salientar aqui também que as sociedades protetoras de animais dentro das comissões de ética, né, como, digamos assim, representantes da sociedade, dos interesses da sociedade, possuem um papel muito importante dentro das comissões de ética, né? Possuem um papel de controle. Então, na verdade, as sociedades protetoras de animais dentro das comissões de ética são fiscais do cumprimento da legislação, das leis em vigor, das normas, do arcabouço legal do CONSEA, da aplicação dos 3 R's no uso de animais, né? E também na aplicação de normas como as normas relacionadas à integridade na pesquisa, ensino e pesquisa, né? Utilizando animais. Aqui eu trouxe alguns materiais complementares para vocês para leitura, complementar esta aula. Gostaria de agradecer, então, a oportunidade de participar desse curso. Aqui está o meu contato, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, discutir algum ponto específico. Obrigada.